Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Lembrando, caso você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo e bora para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar sobre Alexandria, Discovery Tour da Ubisoft aqui no jogo do Assassin's Creed Origins, parte 2. Boas-vindas à Introdução a Alexandria. Após conquistar o Egito em 331 a.C., Alexandre o Grande decidiu construir uma nova cidade, que, como era de costume, batizou com seu próprio nome. Após a sua morte, a cidade de Alexandria logo se tornou a capital do reino ptolemaico e a cidade mais importante do mundo grego. A cidade foi construída entre o Mar Mediterrâneo e o Lago Mareotis, o que levou Alexandria a se tornar um centro cultural e comercial crucial. Para onde quer que alguém olhasse, havia edificações suntuosas. Os palácios reais, os inúmeros templos, o ginásio, os luxuosos jardins públicos e grandes avenidas. Καλώς έχω. Ιδιότην! Ελάβνη νούκι γνώστης! Com sua beleza incomparável e localização geográfica vantajosa, Alexandria atraía estrangeiros, intelectuais e comerciantes. Uma das cidades mais cosmopolitas do mundo antigo, Alexandria superou até mesmo Atenas como a cidade grega mais importante da história. Ιδιότην! Ελάβνη νούκι γνώστης! Αμάξα ελάβνης κακίστεως! Αμέλισσον! Os obeliscos egípcios eram muito apreciados por arquitetos romanos. Enquanto a estética romana favorecia o uso de um único monumento, obeliscos egípcios eram construídos em pares e geralmente localizavam-se na entrada de templos. Vários obeliscos do Egito Antigo ainda existem hoje em dia, embora muitos estejam espalhados pelo mundo em locais como Paris, Roma, Nova York e Londres. Tudo isso mostra que Alexandria foi influenciada significativamente pelo passado rico do Egito. Alexandria tinha muitas ruas principais. A mais famosa era a Rua do Canópico. Era ladeada por prédios, casas e templos suntuosos, e tinha em torno de 8 quilômetros de comprimento. Esta rua era uma das entradas de mercadorias mais importantes de Alexandria e frequentemente sediava procissões e festivais. A largura da rua, 30 metros, era curiosamente grande até para os padrões gregos. Isso se deve provavelmente porque a Rua do Canópico foi construída em um curto período, baseada em planejamento urbano,
ao invés de ser lentamente construída, como era comum na época. Ο καλός, έβγε! Όρια στα παρασκευάσματα του ήταν στυλ. Ιδιώτη, ελάβνη νούκι γνώστης. A Rua do Canópico originava-se nos cemitérios ocidentais, contornava o ginásio e então saía da cidade a leste, atravessando portões enormes até Canopo. Essa estrutura era conhecida como Porta Canópica. Την άστε ακούσει. Δεν με νοείς, Οντάν. Boas-vindas a Alexandria, um centro comercial. Os portos de Alexandria eram um grande centro comercial, conectando eficazmente o Egito às regiões mediterrâneas e além. Uma tremenda quantidade de materiais e mercadorias passava pela cidade diariamente. O grande mercado portuário era chamado de Empórium. Lá que as mercadorias eram negociadas pelos donos das embarcações, chamados náucleros. Oh, χαίρε. Alimentos e produtos artesanais eram exportados pelo Egito. Cerâmica, vidro, joias de ouro e moedas cunhadas. Os oleiros locais, usando técnicas egípcias tradicionais, competiam com os estrangeiros e a indústria têxtil prosperava. O que o Egito não produzia era adquirido através do comércio usando recursos locais, como trigo e papiro. Os produtos mais cotados eram pinho da Síria, ferro e mármore das ilhas gregas, ouro da Espanha e frutas exóticas da Europa. Toda essa atividade comercial contribuía para a já decadente riqueza da cidade. Κάνε ιστή, φορώτη. Άνθρωπε αγάθε, ακούετε, δεν πώς είναι. A madeira importada a Mareotes pelos portos de Alexandria era usada nos estaleiros próximos, onde a maioria dos navios egípcios eram construídos. Empregando dezenas de milhares de construtores navais, os estaleiros contribuíram para estabelecer a frota egípcia como uma das mais poderosas da época. A madeira que sobrava da construção de navios era disseminada pelo Egito para vários fins. Χαίρουσα η δούσα σε. Μάλλα χαίρε. Ω χαίρε. O porto sul do Lago Mareotes era o maior em Alexandria. Tirando um braço que ia em direção ao oeste, o tamanho do lago na era ptolemaica era de cerca de 40 a 50 quilômetros de norte a sul. Suas águas eram mantidas por um deflúvio estável do Nilo. Além do lago, um canal artificial foi criado para auxiliar a transferência de mercadorias da cidade até o porto usando balsas, embora não seja representado no jogo devido ao seu tamanho.
יאללה חרב. O banco foi uma das inovações mais distintas trazidas pelos gregos ao Egito. O ponto central da riqueza de Alexandria era a sistematização real de impostos em quase tudo. Itens básicos como sal, óleo, cerveja, trigo e linho tinham impostos pesados. Como resultado, o Tesouro Real de Alexandria conseguia garantir a estabilidade econômica da maior parte das áreas administrativas do Egito. No final do século XII, o canal que alimentava o lago a partir do Nilo se assoreou. O lago Mareotis perdeu sua conexão com o Mediterrâneo, bem como grande parte da sua água, à medida que o lago evaporou a uma fração do seu tamanho anterior. Atualmente, o lago Mareotis é mantido por meio da irrigação. No entanto, apenas permanece cerca de 17% do seu tamanho original. Boas-vindas a Alexandria, cidade de celebração. Como a maioria das cidades gregas, Alexandria oferecia muitas formas de entretenimento. A maioria era vinculada a cultos, práticas religiosas e às festas relacionadas a elas. Entre estas festas, as mais importantes eram as celebrações dinásticas, instituídas em homenagem aos reis e rainhas ptolemaicos divinizados. Estas celebrações podiam se estender por dias e incluíam sacrifícios, oferendas, procissões e banquetes públicos. Como cantarei sobre ti, do brilho tão forte, caçador da rochosa Delos, filho da dourada Leto. Como cantarei sobre ti, do brilho tão forte, caçador da rochosa Delos, filho da dourada Leto, portador. Jogos e competições eram organizados sempre que possível em locais como o estádio, o hipódromo e o ginásio. Os moradores de Alexandria desfrutavam de tais eventos, em que atletas, poetas e músicos do Egito e de outras cidades do mundo grego competiam. Como toda boa cidade grega, Alexandria tinha um teatro. A arquitetura desta estrutura tem estilo romano. Isso se dá porque a equipe duplicou o Teatro de Cirene. Os teatros romanos costumavam ser semicirculares e construídos do zero em uma área plana com estruturas feitas para melhorar a oração. Teatros gregos eram mais alongados, semelhantes a uma ferradura, e favoreciam as inclinações de colinas naturais para dar apoio à acústica. No teatro, testemunhava-se peças de autores contemporâneos, cômicos e trágicos. A peça que encenam neste momento é Díscolos, o Misantropo, de Menandro, uma das últimas e mais populares comédias gregas.
Boas-vindas à Educação em Alexandria. A educação dos jovens alexandrinos não era diferente daquela geralmente ministrada em outros lugares da Grécia Antiga. Aos 7 anos, as crianças ficavam sob a responsabilidade de um tutor, que se tornava responsável por incutir uma educação primária, além de bons princípios morais. As aulas geralmente aconteciam do lado de fora, a céu aberto. No ginásio, os alunos aprendiam não apenas sobre esportes, mas também tópicos como retórica, filosofia, música e poesia, assuntos considerados essenciais para a educação na época. Aqui vemos meninas e meninos assistindo a uma aula ministrada por um dos retóricos da era. A equipe fez a escolha de mostrar ambos os gêneros assistindo à aula no contexto do universo do jogo. Embora seja historicamente incorreto, a equipe sentiu que não era necessário priorizar o sexismo histórico em detrimento de um jogo inclusivo. Kerin, Ούκαλος έχω. Boas-vindas à Grande Biblioteca de Alexandria. A mais famosa biblioteca da antiguidade ficava perto do distrito dos Palácios Reais e dentro do museu. A Biblioteca de Alexandria foi feita para abrigar todo o saber humano. Acredita-se que o pináculo da biblioteca continha mais de 700 mil pergaminhos. Através dos séculos, incêndios e guerras entre a cristandade e os pagãos destruíram completamente a biblioteca. A perda do prédio, principalmente de sua vasta coleção, é de um valor incalculável. Como não há descrições disponíveis, a versão da Biblioteca de Alexandria que a equipe realizou foi inspirada na Biblioteca de Celso, em Éfeso. Nax, si elavni kriu gimneste. Visoreos angelevna, lesgendo hieru, ligrepsi ex. Embora grande parte da coleção tenha sido comprada à custa do governo, a biblioteca também obteve livros por outros meios. Todos os livros trazidos por visitantes eram apreendidos para serem copiados para a biblioteca. A cópia era então devolvida ao proprietário e o original era guardado na coleção da biblioteca. Alexandria oferecia atrações intelectuais e culturais sem par. Estudiosos eminentes de Atenas, Rhodes e outros centros gregos viajavam até a cidade para aprender e se relacionar com outros pensadores livres. Tanto o museu quanto a biblioteca eram o centro da origem das ideias pioneiras e da expressão criativa. Em geral, as grandes mentes da antiguidade eram versadas em muitas disciplinas, que estavam frequentemente associadas a escolas de pensamento específicas. Os peripatéticos, os estoicos e os cínicos estavam entre as escolas mais conhecidas do período.
É óbvio que Alexandria esteve à altura de seu papel fundamental como uma cidade para intelectuais, nutrindo muitas mentes brilhantes cujo impacto ainda reverbera em nosso mundo. Hipátia de Alexandria foi uma matemática, filósofa, astrônoma e inventora grega. Embora tenha nascido na Grécia, ela migrou a Alexandria, como tantas outras mentes brilhantes da época. Foi lá que ela se tornou chefe da escola neoplatônica de Alexandria. A maioria dos relatos diz que ela era extremamente respeitada pelos alexandrinos, como professora e filósofa. Sua morte marcou o fim da era de grandes descobertas científicas da antiguidade. Calímaco nasceu em Cirene e foi educado em Atenas. Após seus estudos, ele foi para Alexandria para trabalhar na grande biblioteca. Poeta e crítico, ele rejeitou com veemência o formato épico dos poemas homéricos em prol de um estilo de poesia mais curto e elaborado de forma mais ponderada. Seus epigramas e elegias foram emulados por poetas posteriores. Sua obra foi extremamente popular, quase tanto quanto a de Homero. Foi em Alexandria que o matemático Euclides, pai da geometria, escreveu Os Elementos, que lançou os alicerces do que viria a ser a teoria dos números e a álgebra moderna. A geometria euclidiana se tornou um dos sistemas mais influentes na evolução da matemática. Como se calcula a circunferência da Terra? Com um camelo, 2 gravetos e sombras projetadas pelo Sol. Foi o que Eratóstenes de Cirene escreveu na sua obra principal, Geografia, enquanto era diretor da grande biblioteca de Alexandria. Ele foi acreditado pela invenção da esfera armilar por volta do ano 250 a.C. A mais completa e antiga esfera armilar conhecida foi o Meteoroscópio de Alexandria, com seus 9 anéis imponentes, diferente dos 3 ou 4 da maioria dos outros astrolábios. Conhecido entre os gregos como zodíaco, o Meteoroscópio foi usado para determinar a localização dos corpos celestes ao redor da Terra. Todo astrônomo da antiguidade que se prezasse teria procurado usar esta ferramenta para entender melhor os movimentos dos corpos celestes. Pitágoras de Samos foi um conhecido e respeitado filósofo e matemático. Sua obra mais famosa foi o Teorema de Pitágoras. Contudo, existem provas de que o teorema já existia na Babilônia e na Índia muito antes de Pitágoras ter nascido, o que põe em dúvida sua origem exata. Boas-vindas a O Museu de Alexandria. O museu era um setor da cidade que Ptolomeu I mandou construir para rivalizar com a Academia de Atenas como instituto de busca intelectual.
Dedicado a 9 musas inspiradoras, o Museum se tornou um grande centro para o esclarecimento filosófico e científico. Ele recebia estudiosos de muitos reinos, convidando-os a compartilhar seus conhecimentos em literatura, ciência e geografia. O Museum foi projetado de modo que o complexo inteiro fosse um espaço ideal para se debater, pensar e ensinar. Espaços de encontro e teatro circundavam o pátio principal. Seus jardins imensos eram repletos de plantas exóticas para estudo e elaboração de remédios. Também havia um zoológico para o estudo do comportamento e da fisiologia animal. Uma das atrações principais do Museum era o seu observatório astronômico. Herófilo foi um médico que passou grande parte de sua vida em Alexandria. Ele pôde dissecar uma grande quantidade de cadáveres humanos devido à política permissiva da cidade nesse tocante. Entre muitas outras descobertas, ele discerniu que o cérebro era o centro do sistema nervoso humano. Ele também mapeou em detalhes o sistema circulatório e media a pulsação com um relógio d'água. Dizem que, movido por seu desejo intenso de compreender a anatomia humana, ele realizou 600 vivissecções em prisioneiros. Para que pudessem pesquisar com liberdade, o governo alojava e alimentava estudiosos no museu. Essa liberdade proporcionou um espaço de convívio produtivo e um refúgio espiritual para os estudiosos de Alexandria. Embora não reste mais nada do museu original, seu legado segue vivo em nossos museus atuais. Boas-vindas a O Serapeu de Alexandria. Numa cidade repleta de atrações magníficas, o Serapeu era considerado o templo mais belo de Alexandria. Localizado ao sudoeste da cidade, numa pequena colina conhecida como Acrópole, o santuário foi construído durante o reinado de Ptolomeu III, sobre alicerces que existiam desde o governo de Ptolomeu I Sóter. Os visitantes do Serapeu subiam uma centena de degraus para chegar ao pátio. Bibliotecas foram instaladas nos pórticos ao redor do edifício quadrado, com colunas e teto adornados de ouro e bronze dourado. Os faraós eram generosos com o templo, assim como diversos imperadores romanos após a conquista do Egito. Um templo interno abrigava a estátua de Serapis, dedicada à cura dos doentes.
Desde a 26ª dinastia, os gregos do Egito incorporaram gradualmente o culto egípcio do touro Apis aos seus próprios rituais. Com o estabelecimento da dinastia ptolemaica, o culto de Apis foi integrado de forma mais aprofundada à religião grega. Durante seu reinado, Ptolomeu I decidiu fundir os deuses egípcios e helênicos numa divindade sincrética chamada Serapis. Esse nome resultava da amalgamação de Osíris e Apis. Com essa nova deidade, a dinastia ptolemaica conseguiu acomodar crenças semelhantes para duas culturas diferentes, originando um novo culto dinástico. Serapis também era associado a outras deidades, incluindo Esculápio, o deus grego da cura. É possível que, como acontecia com o templo de Serapis de Canopo, os doentes visitassem esse santuário e passassem a noite ali na esperança de serem curados em seus salões sagrados. Boas-vindas às Ilhas de Faros. O heptastádio era um passadiço semelhante a uma ponte que conectava a Ilha do Farol a Alexandria. Seu nome é baseado nas unidades de medidas gregas. Hepta significa 7, já estádio era uma medida de distância correspondente a cerca de 180 metros. Como sua construção separava o grande porto a leste e o porto de Eunosto a oeste, ele foi projetado com canais em cada extremidade. Essas aberturas permitiam a passagem de um porto ao outro. Além de criar portos separados para embarcações militares ou comerciais, o passadiço era o principal aqueduto para os habitantes da ilha. Sua presença também ajudava a proteger a ilha e seus portos dos ventos fortes e das marés. Ao final da antiguidade, o heptaestádio desapareceu sob camadas de lodo e terra, formando um grande depósito de sedimentos. Embora o Serapeu fosse o mais famoso dos templos de Alexandria, muitos outros foram construídos dentro da cidade. A maioria dessas estruturas desapareceu completamente ao longo do tempo e não há como saber quantas existiram. No entanto, a pesquisa de papiros antigos oferece pistas muito interessantes sobre a possível localização de alguns dos templos.
Papiros e moedas revelam evidências de muitos templos erguidos para os deuses. Poseidon, o deus do mar, provavelmente tinha um edifício em sua homenagem no oeste da ilha, além de outro em terra firme. Esse templo ao seu lado é dedicado a Iset-Faria, divindade protetora do farol. Este local sediava celebrações anuais relacionadas ao farol no mês de abril, as quais eram conhecidas como Sacrum Faria. Em sua encarnação como Iset Fortuna, a deusa carrega um timão e uma cornucópia, símbolos de boa sorte para os navegadores. Considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o farol de Alexandria era uma fonte de grande orgulho para os habitantes da cidade. A construção começou no reinado de Ptolomeu I e durou 15 anos. Ela foi completada durante o governo do seu filho. Assim que foi finalizado, o farol foi dedicado aos deuses para que protegessem os navegantes. Erguida na ilha de Faros, a estrutura de pedra contava com 3 camadas escalonadas, colocadas umas sobre as outras. O segundo piso consistia de uma torre octogonal e o piso superior era uma torre cilíndrica com uma estátua em seu topo. O interior tinha espaço para os funcionários do farol e uma rampa para o transporte de combustível aos pisos superiores. O farol era uma estrutura funcional, essencial para a navegação através das falésias e águas rasas. Dizia-se que sua luz podia ser vista a 50 quilômetros de distância. Não se sabe o tipo nem o quanto de combustível era usado. Os detalhes do funcionamento de sua luz seguem sendo um mistério. Por muitos séculos, o farol foi um dos monumentos mais altos já construídos pelo homem. Ele media cerca de 110 metros de altura, comparado com os quase 140 metros da pirâmide de Gizé. Aos poucos, sua estrutura foi erodida por terremotos. Em 1480, ele foi completamente destruído e substituído por um forte. As escavações arqueológicas do leito do oceano descobriram muitos blocos do prédio antigo. Boas-vindas a Paneion. O Paneion foi um templo construído em honra ao deus Pan, divindade da natureza. Este deus grego, frequentemente representado como metade homem, metade bode com barba, chifres e cascos, era considerado o protetor de pastores e rebanhos. O atributo de Pan era seu instrumento musical, a flauta de Pan. Seus templos normalmente se localizavam em cavernas e em montanhas altas e eram frequentados por pastores. É provável que cultos mediterrâneos adotaram a imagem de Pan para simbolizar o diabo do cristianismo. Para honrar devidamente o deus, os alexandrinos construíram um monte artificial sobre o qual instalaram seu templo, para compensar o relevo plano da cidade. O monte artificial tinha o formato de um peão ou uma pinha e era acessado por uma escada em espiral. O topo tinha uma vista panorâmica de toda a cidade.
Somente uma elevação assim condizia a um deus da montanha. Boas-vindas a o Hipódromo de Alexandria. O hipódromo principal da cidade era chamado de Lageion, em homenagem a Lagos, o antepassado dos Ptolomeus. Os alexandrinos tinham uma paixão por corrida de cavalos. Eram fascinados pela rivalidade destas corridas, o agon, como era dito na época, que acompanhava a competição. Era uma luta pela glória. A corrida de biga mais importante era o tetripon. Usando 4 cavalos, com o mais rápido arreado na dianteira direita, o cocheiro fazia 12 voltas, com curvas acentuadas em ambos os lados do hipódromo. Os vitoriosos eram coroados com grinaldas de oliva e recebiam um prêmio em dinheiro. Mas a recompensa mais cobiçada era ser aclamado pelas obras de poetas como Calímaco e Píndaro. Hinos soberanos da lira. Que Deus, que herói, e que homem celebraremos com louvor. Na verdade, Zeus é o senhor de Pisa, e Héracles instituiu os Jogos Olímpicos. Enquanto Terão deve ser celebrado por questão de sua vitoriosa quadriga, Terão, que é justo em relação a hóspedes e que é o baluarte de Agrigento, o melhor de uma linhagem auspiciosa de ancestrais, em altas torres da cidade, levando riqueza e glória para coroar seus méritos inatos. Bom, acabamos por aqui sobre o Discovery Tour da cidade aqui de Alessandria, tá? Vou deixar o card aqui em cima na parte direita superior do vídeo, a indicação do próximo vídeo, que é sobre o Egito Antigo, tá? Tudo sobre o Egito, tá? Parte 1, que eu vou colocar aqui no próximos vídeos para vocês. E lembrando, caso você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo vídeo, galerinha. Um forte abraço a todos.